E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Clayton, professor de Biologia. Pessoal, essa semana no PET de Biologia, no PET 2, a gente vai estar falando sobre ciclos biogeoquímicos. Na primeira semana a gente falamos sobre cadeias alimentares e nós falamos um assunto lá, decompositores, que é importante aqui nos ciclos biogeoquímicos. Mas o que é ciclos biogeoquímicos? Pessoal, ciclos biogeoquímicos nada mais é do que processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos. Nós já sabemos que todos os seres vivos é composto por vários elementos químicos, quimicamente ligados entre si. Então nós precisa haver a ciclagem desses elementos na natureza. Um indivíduo quando morre, por exemplo, não vai ficar ali para o resto da vida, vai ser transformado novamente em nutrientes. E esse ciclo de nutrientes, ciclo dos elementos químicos no meio ambiente, é feito através aqui dos ciclos biogeoquímicos. Já falei por causa da importância, comentei um pouquinho aí. Essa importância é porque promove uma ciclagem dos elementos, garanta que eles sejam utilizados e posteriormente esteja novamente disponível. Ou seja, todos os elementos químicos que estão presentes no corpo dos seres vivos, um dia estará novamente de volta ao solo para que ele possa ser utilizado novamente. Esse ciclo aqui lembra aquela frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Está ligado muito bem aqui com essa matéria nossa que é os ciclos biogeoquímicos. A gente vai estar falando aqui sobre 4 principais ciclos biogeoquímicos: ciclo do nitrogênio, do carbono, do oxigênio e da água. Existem mais, mas a gente vai focar principalmente nesses 4 ciclos, que é o que está cobrando e que está falando no PET de vocês aí da segunda semana. Então, pessoal, o primeiro ciclo biogeoquímico que a gente vai estar falando e que é muito importante para a gente é o ciclo do nitrogênio. Só para você saber, o nitrogênio ele é um gás mais abundante na atmosfera. Apesar que a maioria dos seres vivos não consegue absorvê-lo diretamente do jeito que está na atmosfera, temos aí, pessoal, cerca de 79% dos gases que compõem a atmosfera é composto por nitrogênio, ficando o restante, 21% para o oxigênio e 1% para os demais gases. Então observa a quantidade de nitrogênio que nós temos, 71%. Ele não estaria aí nessa quantidade se não fosse importante. Aqui, pessoal, nós temos o ciclo do nitrogênio representado nessa imagem. Aqui nós temos o nitrogênio na atmosfera, na forma natural, que é o N2, duas moléculas, 2 átomos de nitrogênio, formando uma molécula de nitrogênio. Esse nitrogênio, pessoal, para que ele possa ser utilizado pelos seres vivos, ele vai passar por uma série de processos que nós chamamos ciclos do nitrogênio. A primeira parte, pessoal, será que essa parte aqui chamada fixação. O que é essa fixação? É a captura desse nitrogênio atmosférico até a sua transformação em amônia no solo. Durante esse processo de fixação, nós temos bactérias que fazem essa fixação. O exemplo que eu tenho para vocês aqui, que faz essa fixação no solo, é a risóbio, e nos oceanos, a cianobactéria. Esse risóbio aqui, ela é comum nas plantas leguminosas, ou seja, essas plantas contêm bactérias em suas raízes que capturam esse nitrogênio atmosférico e transforma ela em substâncias no solo, que posteriormente será transformada em uma substância utilizada pelas plantas. Então, fixação é a transformação desse nitrogênio atmosférico em amônia no solo. Outra coisa que libera amônia no solo é a amomificação. Esse processo aqui é realizado pelos decompositores que nós falamos lá nas cadeias alimentares. A amomificação também libera amônia no solo. Essa amônia, pessoal, será transformada através de um processo chamado nitrificação, vai transformar essa amônia em nitritos e nitratos. Esse nitrito não é absorvido pela planta, mas o nitrato sim já é utilizado pelas raízes das plantas num processo chamado assimilação. Então, o que é nitrificação? Transformação da amônia em nitrito e posteriormente em nitratos. Tranquilo? Isso é feito, pessoal, por algumas bactérias chamadas nitrossomas. O exemplo de bactérias que fazem esse processo são as nitrossomas.
Ainda continuando, pessoal, esse nitrato ele não vai ficar eternamente no solo. Ele será convertido novamente por bactérias chamadas desnitrificantes, que vai transformar esse nitrito em nitrogênio atmosférico novamente, terminando o ciclo do nitrogênio. Então, pessoal, as etapas do ciclo do nitrogênio são a fixação, a nitrificação, a desnitrificação. No meio desse processo, nós temos também a momificação e a assimilação. A assimilação é a absorção dos nitratos pelas raízes das plantas. Aí sim, essas plantas vão utilizar esse nitrogênio na produção de substâncias, e essas substâncias serão utilizadas por nós, seres vivos, que nos alimentamos das plantas ou de animais que se alimentam das plantas. Tranquilo? Grande abraço e até o próximo.